E hoje aqui no estúdio para conversar com a gente o Dr. Luiz Eduardo de Souza Santana Pinheiro. Ele é promotor de justiça substituto de Porto Murtinho e está acumulando a comarca de Bela Vista. Tudo bem, doutor? Tudo bem, graças a Deus. É um prazer ter você aqui para a gente bater um papo, falar um pouquinho a respeito de Porto Murtinho e Bela Vista, tão distantes da capital, né, doutor? Um pouco. Quantos quilômetros daqui a Porto Murtinho? Porto Murtinho é 440 e Bela Vista é 320, se eu não estou enganado, né? Sendo que a distância entre uma cidade e a outra é cerca de 180 quilômetros. E você faz esses 180 quilômetros aí sempre, né? Já virou para você rotina. Sim. Com o passar do tempo se acostuma, né? E a gente começa a achar que as distâncias diminuíram, né? Tudo na vida é uma questão de costume, tudo é uma né, questão doutor? de costume e adaptação. Doutor, você veio do último concurso que teve o Ministério Público, que foi em 2009. Sim. Assumiu em outubro de 2010. Sim. Então você não tem nenhum ano ainda como promotor de justiça. Hoje é pouco mais de 8 meses, né? Assumi o concurso, um concurso que perdurou cerca de um ano, né? E depois da posse fizemos um curso de formação de uma semana, porque a necessidade de promotores era premente, muito grande. Muitas comarcas estavam vagas e fomos designados para atuar nas comarcas. E foi um período de muita dúvida, né? Incógnita. Imagino. E um ano fazendo concurso? O Demora concurso, todo esse tempo? Ele teve um andamento em demasia, né? Representação, e teve alguns fatores que contribuíram para o atraso do concurso. Isso é para matar alguém de úlcera, né? Sim. De tanto nervoso até sair o resultado, sim, né, doutor? Mas graças a Deus, depois... Foi positivo, né? Depois foi muito recompensador. Doutor, eu fico imaginando, quando você faz um concurso, você presta um concurso e você idealiza aquilo que você vai fazer lá na frente. É a mesma coisa do que você imaginava ser um promotor de justiça ali no dia a dia? É o que você imaginava antes do concurso? Valéria, para ser bem sincero, é muito mais do que eu imaginava. Mais para melhor ou mais para pior? Mais para melhor, né? Mais para melhor, mais responsabilidade do que qualquer tipo de imaginação que poderia ter. Eu tive a experiência de ter sido estagiário do Ministério Público, atuei na promotoria criminal, né, residual, e na promotoria de família, que é grande parte da atribuição do Ministério Público. E à época eu tinha uma vaga noção, né, de atuação nessas duas áreas. Então você já tinha pelo menos uma noção do que era, né, doutor? Sim, tinha uma noção. Aí depois da minha trajetória eu tive experiências em outros ramos também do direito. Mas tudo para contribuir para a formação, né? Como meu sonho, minha predileção era o concurso do Ministério Público e graças a Deus eu galguei êxito aí em ser aprovado no concurso e estou exercendo minha função de promotor de justiça. E como é que funciona? Você foi aprovado no concurso, aí você é designado para alguma cidade do interior do estado ou você fica na capital mesmo? Como é que funciona isso? Olha, Valéria, no nosso caso, houve uma designação inicial. Foram 18 os promotores substitutos que tomaram posse na minha turma e, de acordo com a necessidade da instituição, das comarcas, das promotorias vagas, a administração superior foi designando, eu e mais os colegas. Só que, via de regra, o promotor de justiça, ele não começa em Campo Grande, né? Já tem os promotores de lá, são mais as comarcas do interior. A carreira, ela tem entrâncias, né? Que a elevação que vai gerar com o passar do tempo, você vai graduando na carreira. Então, chegar na capital é uma graduação maior, é isso? Sim. Por enquanto, tem que passar pelo interior, conhecer todo o estado, né? Até melhor para o promotor, quando chegar na capital, ter uma noção do que acontece dentro do próprio estado que está trabalhando, né, doutor? Sim, com certeza. Do princípio da carreira, a gente vai para as comarcas menores, que é designado de primeira entrância. E à medida que vai graduando na carreira, vai elevando, né, vai se especializando e vai indo para as comarcas maiores. Doutor, você foi parar em Porto Murtinho como? Foi designado a Porto Murtinho ou a opção foi sua? Olha, Valéria, para falar a verdade, no nosso curso de formação havia toda uma lenda sobre Porto Murtinho,
que era comarca longe, que no passado foi uma comarca de difícil acesso. E confesso que eu fiquei curioso sobre Porto Murtinho. Embora sendo aqui do estado, eu não conhecia. Você não conhecia? Eu tinha ido até o Jardim, que é a cidade próxima a 200 quilômetros de Porto Murtinho. Então, eu fiquei curioso sobre a comarca e busquei informações com outros colegas, promotores que passaram por lá. E o que eles disseram? Ó, todos me falaram muito bem da cidade. Ah, então só fala mal quem não conhece, né? Sim, só fala mal quem não conhece. Então, diante desses elogios aí em relação à comarca, eu até havia conversado com a administração superior para, se não houvesse ninguém para algum voluntário, eu estaria à disposição para ser designado na comarca. E está feliz lá, doutor? Sim. Qual é o maior problema de Porto Murtinho? Agora vamos olhar aí para o lado promotor, do lado da Justiça, do Ministério Público. Qual é o maior problema que se tem em Porto Murtinho hoje, na visão do Ministério Público? Lá em Porto Murtinho, uma cidade, a segunda maior cidade em extensão territorial do estado, né? Salvo engano, parece que menor só do que Corumbá, né? É uma cidade que conta com 11 mil habitantes na zona urbana e 5 mil na zona rural. E tem muitos crimes, Valéria, que ocorrem em fazendas e em territórios de difícil acesso, né? Ali tem por conta do Rio Paraguai, tem muitos problemas ambientais também, né? E o Ministério Público tem que estar atento a todos esses problemas que ocorrem e estar atuando na medida de contornar, né? E o senhor parece que gosta de uma fronteira, né? Porque o senhor está em Porto Murtinho e também está ali em Bela Vista, né? Problemas de fronteiras tão diferentes, uma seca e a outra tem o rio, né? O Paraguai. São diferentes os problemas ou não? Muito embora ambas as cidades sejam cidades fronteiriças, Porto Murtinho ainda tem o Rio Paraguai, que faz a divisão entre o Brasil e o Paraguai, enquanto que Bela Vista a fronteira é seca, né? E eu até costumo falar com a minha equipe em Bela Vista que não tem diferença nenhuma entre Bela Vista Brasil e Bela Vista Paraguai. São os brasiguaios e os paraguaios brasileiros, porque é tudo na mesma cidade, né? Nossa, eu fico imaginando. Bom, nós vamos falar um pouquinho mais sobre esses brasiguaios que o doutor está falando aqui. Logo depois dos comerciais, a gente volta para conversar com o doutor e para falar um pouquinho de Bela Vista, já que falamos tanto de Porto Murtinho, né, doutor? Nós já voltamos.